O Senhor usava a apóstola para ministrar sobre a minha vida. E quando aparecia o anjo e eu perguntava, ele falava: olha, eu preciso que você leve um alerta. Eu falava: amém. E ele falava: eu vou te levar em um lugar que você nunca foi. E ali eu entrava no meio de um vale no inferno que eu me assustava. Aonde eu comecei a ver uma tortura que eu tremia por dentro, que eu falei: meu Deus. Porque eu via pessoas onde os demônios jogavam coisas quentes na boca, no olho, nos ouvidos. E aquela pessoa gritava de dor e o Senhor falava assim: tá vendo essas pessoas? São aquelas que aumentaram o que eu não disse. São aquelas que falaram que viram o que não viram, que ouviram o que não ouviram, que sentiram o que não sentiram. É nesse lugar que elas vêm. E ali eu andava um pouquinho mais. E eu chegava num lugar que estava tão escuro. E eu via telefones, eu via ídolos. E o Senhor falava: aqui é o vale daqueles que levantam ídolos no coração. Pois muitos colocam celulares como ídolos. E eu via a mão delas sendo pregadas nos celulares. E o Senhor falava, os demônios falavam assim: olha, você não gostava disso. Você não trocava a oração por um tempo no celular. Então agora você vai sofrer. E aquela pessoa gritava: eu tive tempo de ler a Bíblia, mas eu troquei por esse ídolo. E eu via vários tipos de tortura que me agonizava, que eu não consigo nem expressar o que era. E ali eu andava mais um pouquinho. E eu chegava num lugar que começava como se fosse chover cinzas. E o anjo falava: essas pessoas aqui ainda estão vivas, mas a alma estão refletindo no inferno. E eu vi umas pessoas tão tristes e apagadas, e o Senhor falava: esses são aqueles que negaram o meu dom, que eu dei o dom e não querem usar. Eles estão apagados, estão sem vida. No seu corpo ainda tem vida, mas olha como está o espiritual. E ali me doía, irmãos. E eu chegava no céu e ouvia quando Daniel vinha conversar comigo. E Daniel falava assim: olha, em meio a uma Babilônia nunca se corrompe. Em meio a manjares do rei nunca se corrompe. Mesmo que todos se levantem contra ti e joguem você numa cova de leões, o Senhor está lá. Sempre o Senhor vai levantar alguém na geração. Na época da escravidão, o Senhor levantou um Moisés. Na época que todos se curvaram ao Nabucodonosor, o Senhor levantou Sadraque, Mesaque e Abednego. Na época em que não havia avivamento e que muitos esqueceram do Senhor, o Senhor levantou Abacuque para clamar por avivamento. Na época em que os profetas se esconderam, o Senhor levantou um Elias. E na época suas que vocês vivem, o Senhor levanta vocês como profetas, para fazer aquilo que muitos não fizeram, para que se haja salvação. E só até aqui, amém? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, que experiência forte, né? Eu quero começar aqui o comentário com uma palavra que está lá em Isaías capítulo 55, versículo 6, que diz assim, ó: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém, amados irmãos? Com certeza você já deve ter ouvido outras experiências, né, de pessoas que foram no inferno e viram, né, pessoas sendo torturadas por causa de celular, né, por causa de uma vida dupla, uma vida de pecado, né, irmãos? E isso é coisa muito séria. Isso é muito sério, né? Porque vai chegar o dia, né, em que não acharemos mais o Senhor. A pessoa não vai mais achar o Senhor. Por isso que a Bíblia alerta: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Por quê, irmãos? Porque tem muita gente gastando a sua vida, né, com coisas passageiras, redes sociais, coisas mundanas, que não edificam, que não vai desenvolver a salvação. E isso é um alerta muito grande, né? Essa experiência ele teve lá na igreja, né? Inclusive ele começou com uma experiência pessoal, uma provação
salvação, né? Aí eu achei um pouco pessoal, não coloquei aí, mas esse alerta, né, que o Senhor está alertando as nações, né, é válido, é forte, para que a gente venha ter um despertar, né? Achei lindo, né? No final, apóstolo, ele fala, né, que Daniel falou com ele, né, sobre você tá no meio da Babilônia, você não tem que ser como os babilônicos. Você tá no meio do mundo, você não deve deixar o mundo te influenciar, mas você deve ser vencedor, né? Vencer o mundo, né? Não se deixar se influenciado, mas influenciar, pregar a palavra, ser um jovem, uma jovem, um homem, uma mulher, Senhor, de oração, de guerra, de batalha espiritual, santos do Senhor. Amém, apóstolo? Amém, queridos. É uma experiência assim, muito forte, bem impactante, gera uma nos acomete a um tempo de reflexão mesmo da nossa... O que nós estamos gastando o nosso tempo? No que estamos investindo o nosso tempo? Né? E nós precisamos ter cuidado com as contaminações, porque isso nos afasta do Senhor, né? Então, assim, aquele tempo a sós com Deus, como é que tá? Né? Cabe uma reflexão interior. Como é que está meu tempo a sós com Deus? Como está a minha intimidade com Deus? Em que mais eu estou gastando o meu tempo? Será que eu tenho um tempo com o Pai? Então, assim, foi uma experiência impactante, uma experiência muito forte. Traz um despertamento espiritual, uma seriedade, irmãos, porque a salvação, ela não foi de graça. O preço que foi pago para que nós sejamos salvos foi o preço do sangue de Jesus. E o Senhor irá voltar. E como estamos para a volta do Senhor? Então é uma reflexão muito grande. Nós precisamos realmente nos posicionar no Senhor, orar mais, buscar o Senhor. Senhor, o que pode impedir minha salvação? O que está nos afastando da tua presença, né? Porque são coisas tão pequenas, o adversário ele é muito sutil, ele vai entrando com coisinhas, às vezes é uma conversa aqui, outra ali, é só uma visualização ali, você acha que não tem nada a ver, mas vai contaminando. E quando você percebe, a sua vida espiritual já não é mais a mesma. Vem o esfriamento, vem a tristeza, vem o desânimo. Quando pensa que não, o trono do coração, que era para o Senhor reinar, já tem ídolos construídos dentro dos corações, né? Isso é perigoso, isso é um alerta. E que possamos meditar, refletir em tudo isso e como está a nossa vida espiritual. Amém, amados irmãos? E lutar pela nossa salvação. Amém. Glória a Deus. Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Pai, por mais essa experiência. Que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, Pai, querido Pai amado, o irmão Kaique. Também, Senhor Deus, que possamos crescer, Senhor Deus, desenvolver a nossa salvação, Pai, e não permitir que nenhuma distração, Senhor, roube a nossa coroa, mas que possamos, como o apóstolo Paulo disse, seguir para o alvo com os olhos fixos no Senhor. Pai, então cuida de cada um dos teus filhos e muito obrigado por esse alerta, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe a todos e shalom. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.